Leopoldina foi, coitadinha, maltratadíssima pelo Dom Pedro I, Teresa Cristina e Dom Pedro II foi aquela coisa meia boca. E o Brasil tem uma outra história trágica que envolve um outro tipo de traição, que é o Dom Pedro III. Conta essa história pra gente. E o príncipe maldito, já mandei rezar tanta missa para esse príncipe. A Tarsila me impressionou pelo sofrimento, quer dizer, o sofrimento de tantas mulheres brasileiras. O José Bonifácio me interessou particularmente porque eu queria pensar o declínio do homem público. Ela tem mais de 50 livros publicados, é uma das historiadoras mais respeitadas do Brasil. Se especializou em detalhe na vida íntima, na vida privada de grandes personagens e de todas as épocas, porque a produção dela passa pelo Brasil colonial, o Brasil imperial, o Brasil republicano, as várias épocas da nossa história. A minha convidada hoje do Papo Amado é uma pessoa que já escreveu biografias de personagens sensacionais da nossa história, como José Bonifácio, Tarsila do Amaral, Dona Maria I, que todo mundo conhece como a louca e que ela argumenta que não necessariamente ela era louca, é um dos temas que a gente vai falar hoje. Ela tem detalhes sórdidos, mas verdadeiros, de casos extraconjugais ao longo da história do Brasil. Descreve com muita propriedade desde como que eram as casas das pessoas ao longo da nossa história, até como que era ser velho, como foi ser velho ao longo da história do Brasil, que é o tema do mais recente livro dela, pela editora Autêntica, que é também um dos temas da nossa conversa de hoje. Eu te convido para conversar por meu intermédio com ninguém mais, ninguém menos do que Mary Del Priore. Guilherme, que alegria estar aqui com você, eu que sou tão fanzoca, né, do jornalista. E agora vamos ter, graças a você, conteúdo cultural da melhor qualidade aí nas telas. Vai ser uma maravilha. Obrigado demais, Mary. O Papo Amado tem seus primeiros episódios oferecidos pelo BR Partners e pela Ambipar. A gente está gravando no Armazém da Utopia, no Rio de Janeiro, na região portuária, que a gente agradece pela locação. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, por favor, se inscreva para você não perder papos gostosos, como eu tenho certeza que esse vai ser com a Mary. Vamos lá. Queria começar te perguntando de onde vem essa fome insaciável que você tem de descobrir os segredos mais sórdidos da vida íntima das grandes personalidades da história. Pois é, Guilherme, eu diria assim, que a história é, como já disse alguém, um romance que aconteceu. E todo um romance tem aspectos sórdidos, tem dramas, tem vinganças, tem amores, tem paixões, tem esses detalhes tão pequenos de nós dois que nós podemos chamar de detalhes sórdidos. E o que eu acho absolutamente fascinante é que o nosso Brasil tem personagens que se prestam a esse exame, a essa observação. Eu tenho pena que o desinteresse do brasileiro com relação ao seu passado, à sua história, venha se revelando tão pequeno, tão pouco curioso, quando nós temos figuras que dão verdadeiros thrillers de cinema, enfim, de grandes produções ou de séries, todos eles justamente navegando entre o privado e o público e nos permitindo ver que tipo de, enfim, sei lá, homem público foi, mas sobretudo que tipo de homem na intimidade eles foram. Então eu acho que a nossa coleção de grandes homens e de grandes mulheres é o que realmente me interessa fazer. E eu adoro arquivos, eu sempre fui uma pessoa de arquivo, de ir para arquivo, de fuçar arquivo, né? Essa história toda começou com o Príncipe Maldito, que era uma figura completamente desconhecida, aquele neto de Dom Pedro II que conspira contra o imperador e contra a princesa Isabel para ficar com o trono brasileiro. E a partir daí eu me dei conta de nomes de pessoas absolutamente apaixonantes que nos tomam pela mão e que nos permitem conhecer períodos diferentes, momentos diferentes da nossa história. Eu sei que esse tipo de pergunta, escolhe um, é dificílimo. Mas qual foi a vida que você olhou, que você falou, gente, que vida? Olha, o certo talvez seria eu lembrar de José Bonifácio. José Bonifácio me interessou particularmente porque eu queria pensar o declínio do homem público. Era o final do governo Fernando Henrique, depois Fernando Henrique, o envelhecimento de Fernando Henrique, enfim, o eclipse do grande homem. Quer dizer, era isso que estava me interessando, pensar já a velhice de Bonifácio. Porque ele chega ao Brasil velho. Naquela época, um homem de 50 anos era um homem velho. Chegou, né? Velho e fez o que fez, né? Não, fez o que fez em pouco tempo.
e com uma vontade muito grande de se colocar na cena política, porque ele era habitado, como eu procuro demonstrar, por um ressentimento enorme. Ele, em Portugal, fez uma carreira pífia, né? Embora fale nas várias línguas que ele falava, né? Eu tenho grande dúvida desse negócio de grandes línguas. O próprio imperador Dom Pedro II, que também dizem era um poliglota, eu li cartas da Condessa de Barral dizendo, por favor, não fale inglês, porque o seu inglês é um desastre. Então, a gente começa a matizar, à medida que a gente vai encontrando documentos, digamos, essa aura endeusada que existe a respeito de alguns personagens. A Tarsila me impressionou pelo sofrimento, quer dizer, o sofrimento de tantas mulheres brasileiras. Ela conseguiu ser abandonada, deixada na Rua da Amargura 4 vezes. Quem vê a Tarsila, aquela mulher exuberante, num vestido vermelho do Jean Patou, a boca vermelha de paixão, né, pelo Oswald de Andrade, não se dá conta de como essa mulher vai ficar pobre, de como ela vai ser, sem jamais ter ficado magoada nem ressentida, graças à grande fé católica que ela tinha no final da vida, ao espiritismo ao qual ela se converteu. Porque pouca gente sabe, a Tarsila acaba paraplégica em cima de uma cama devido a uma operação mal feita no dorso, na espinha. Então é uma vida e aí de uma você falou que ela vai para o espiritismo, você não sabia? Não só oscila entre o catolicismo e o espiritismo, ela se corresponde com o grande espírita da época, que era aquele que tem série na televisão. Sim, o Chico Xavier. Chico Xavier, eles trocam correspondência. Obviamente, a origem mineira do sul de Minas, do Chico, o menino pobre. Esse livro eu não li, que fascinante isso. Está no livro? Não, é terrível. A vida dela, a Tarsila é abandonada aos 9 meses de casamento pelo marido, que era primo dela, que fugiu com a cunhada. Olha que delícia. Ela fica com uma filha nos braços e vive como uma solteirona, né? Uma donzelona, como se dizia na época, até os 40 e poucos anos, quando ela vai encontrar o Oswald. Mas a ideia do livro, Uma História da Velhice no Brasil, não veio daí. Você já contou que foi de uma dor no joelho e da sua mãe centenária. Como é que foi isso? Eu comecei a ter uma dor no joelho, minha mãe estava próxima dos 100 anos, eu acho que eu faço parte de uma geração de baby boomers que hoje são maioria no Brasil, em breve nós já somos 51%, vírgula, qualquer bolinha, mas de um Brasil que, como diz o grande economista José Pastore, ficou velho antes de ficar rico, né? Então eu acho que essa questão do envelhecimento vem preocupando economistas, vem preocupando demógrafos, vem preocupando psicólogos e todos os influencers meia boca que vendem aí receitas milagrosas para você não ter uma velhice, mas para você ter uma idade prateada, ou para você ir fazer surf no Havaí com uma dentadura de titânio e tomando Viagra. Quer dizer, são poções mágicas, da mesma maneira que no século XIX os jornais vão ser atravessados por remédios milagrosos para a velhice. Mas não, o livro nasce dessa experiência, de uma reflexão também sobre velhos com os quais eu havia trabalhado, José Bonifácio, a própria Dona Maria, cuja velhice aqui no Rio de Janeiro, ao lado de onde estamos, aqui no convento, foi a velhice de uma mulher que vê morrer 8 entes queridos, e sobretudo um marido que ela adorava, porque é muito legal a história de uma rainha que é feliz com um rei. Isso não existe, né? Leopoldina foi, coitadinha, maltratadíssima pelo Dom Pedro I, Teresa Cristina e Dom Pedro II foi aquela coisa meia boca, e a gente sabe que essas famílias reais todas são arranjos político-diplomáticos, e ali nesse caso não, era uma tia e um sobrinho que se adoravam, e ela perde o marido, perde a filha, perde o filho, perde o cunhado, perde o sogro que ela adorava. É uma sucessão, os 2 netos, aí todo mundo embora, carregado por aquelas epidemias terríveis que varriam Lisboa, e acham que essa mulher ficou louca. Não, ela ficou deprimida. Além do que ela acreditava que a depressão, na época chamada de melancolia, era uma doença demoníaca, satânica. E ela, como católica praticante extremada que ela era, ela se crê habitada, ela tão católica, tão devota de Nossa Senhora, habitada pelo demônio. Então, é todo um conjunto de informações que eu consegui cruzar
para de alguma maneira colocar essa mulher no lugar que foi o dela, uma rainha adorada em Portugal. Guilherme, haviam portugueses que escreviam para o Brasil pedindo que ela retornasse a Portugal. Cartas eram publicadas nos jornais portugueses pedindo à rainha que voltasse. Que momento que veio essa coisa, esse epíteto a louca? Os republicanos, né? Os republicanos foram os grandes inimigos da família real e depois imperial brasileira. Né? Dom Pedro sai daqui na sua pior vestimenta, quer dizer, o velho que dormia, o velho que não conseguia controlar o sono nas reuniões políticas, o velho que ao sair da Assembleia fizera discursos que não foram sequer audíveis porque não se ouviu o que ele dizia, e cadê aquele moço louro bonitão com o seu manto de pena de papagaio, tudo isso desapareceu num velho frágil cujas meias escorriam pela perna. Quer dizer, nós temos a partir daí essa construção por parte dos republicanos de uma família imperial adoentada, diminuída, a princesa Isabel, coitada, mais do que enxovalhada, impossível, né? Não foi muito melhor, não. Eu, nos meus livros, mostro que a princesa Isabel não foi nenhuma santa e muito pouco abolicionista, né? Quase 0,1 abolicionista. Mas, de qualquer maneira, a coitada da Carlota Joaquina, que era uma mulher brilhantemente inteligente, com projetos políticos para a Espanha, aqui no Cone Sul, também enxovalhada. Então, foi uma campanha bem feita. E como as pessoas não veem outra coisa sobre história, senão novelas mal feitas, patéticas, né? Cujos heróis e heroínas, os protagonistas, não nascem da pesquisa histórica, mas da invenção do roteirista, que também tem um pouco de preguiça de ler história. De caricaturas, né? Voltando ao tema da velhice, no seu livro você mostra como a ideia do que era ser velho foi mudando. E você diz uma coisa muito interessante, que só passou a ser respeitado quando se tornou um consumidor. Guilherme, o velho, né, até o início do século XIX, podemos dizer que ele era um milagre, ou ele era obra do diabo também, porque o diabo ajudava as pessoas a viverem. Não havia nenhuma preocupação em não ser velho, havia uma preocupação enorme em estar forte e poder trabalhar. E nós temos inúmeros exemplos nas senzalas, entre os povos indígenas, entre as pessoas que habitavam o sertão, mais longínquo sertão, aqueles casais de velhos que os viajantes vão encontrar nas suas peregrinações pelo interior do Brasil e que os acudia com uma sopinha, com um copo d'água, com caixa de bananas. Então, eles estavam lá, enxada nas costas, indo buscar lenha, indo buscar água. A questão de estar de pé era da mais vital importância. O século XIX vai trazer já uma clivagem, algumas transformações. Grande urbanização das capitais litorâneas, obviamente, a vida política em torno de Dom Pedro II, do Senado, aqueles homens todos engravatados, aqueles homens todos discutindo com seus ternos escuros, os seus óculos, quer dizer, vão dar ao velho exatamente aquele lugar de respeito e dignidade com o qual ele vai atravessar o século XIX. E nós temos aí, para quem gosta de ler, realmente depoimentos absolutamente fantásticos. Eu gostaria de destacar rapidamente o de Joaquim Nabuco, que escreve sobre o seu envelhecimento e de como é importante essa meditação sobre o passar dos anos, sobre a perda dos amigos, sobre a sensação de viver mais entre mortos do que entre vivos, as várias doenças, né, das quais ele é acometido, aquele mal-estar que ele tem, em que ele registra no diário: achei que estava morrendo, uma semana antes de morrer. Então, o Joaquim Nabuco nos toma pela mão e nos convida a conhecer o que é a velhice nesse momento, que é, ao mesmo tempo, o momento do fim dos patriarcas. Nós vamos ter aí uma primeira inflexão. O velho sempre foi o patriarca. Na senzala, o pai João, entre os índios, o chefe. Até então, até o final do século XIX, podemos imaginar que a velhice é confundida com dignidade, respeito, obediência, relações verticais. Senhor meu avô, Gilberto Amado escreve sobre o senhor meu avô. Ele ganhava patacas de ouro do avô dele, que era muito generoso. Fazer um breve parêntese aqui, o meu pai morou com ele em Paris, quando ele serviu em Paris, muito criança. Meu pai era de 44, ele morou em Paris, acho que na década de 50, eu acho, salvo engano. E meu pai tinha uma memória grande dele, assim,
dizia que era completamente doido. Vulcânico. Completamente doido. Vulcânico é porque você é educada, eu como eu tô falando no antepassado meu, eu posso adjetivar. Dizer que era um doido de pedra, mas vamos lá. Mas ele escreve sobre o avô dele, diz que ganhava patacas de ouro do avô no aniversário dele, que o avô dele era muito generoso. Meu pai não tinha patacas de ouro, não. Era o neto, não tinha muita coisa, não. Provavelmente, né? Não batia, não, mas era um temperamento muito doido. E ele tinha uma necessidade de ser agressivo em algumas coisas. Mas era normal. Essa verticalidade de comportamentos, e quem conta isso muito bem é a Carolina Nabuco. Ela, em 1920, vai escrever um negócio que me impressionou. Ela diz: os homens não riam, não sorriam. Esse negócio de ficar rindo, parecendo anúncio de dentista, isso é uma coisa de agora. Quer dizer, esse velho digno patriarca, sobre o qual o Evaldo Cabral de Melo escreveu também, quer dizer, aquele declínio da açucarocracia, dos barões de café, o fim do império, tudo isso leva a uma imagem de velho que vai mudar radicalmente com o quê? Com a semana de 22, onde palavras como mocidade, moço, jovem, juventude, futurismo, amanhã começam a aparecer. E numa cidade como São Paulo, com mais de 50% de estrangeiros, uma vida cultural, muito dinheiro, porque o pessoal lá não tinha escravo, aplicou em banco, em ferrovias, muito dinheiro rolando e uma juventude que está explodindo. A semana de 22 é uma espécie de ponta, né, de um iceberg. Depois nós temos a chegada da aposentadoria, né? Alegria. Alô, INSS! Exatamente. 1924, o velhinho antes, gente, ficava em casa lá, respeitado pelos netinhos. Mas agora o velhinho tem bala, agora o velhinho tem dinheiro, então o velhinho começa a ir para a rua, você tem os sindicatos organizados, o velhinho tem a vida ali no clube do sindicato, ele tem a vida do bairro também. Mas e o velho e essa maldição chamada celular? É o fim da vida privada. Quer dizer, nós temos aí a construção lenta do que foi a privacidade, 300 anos, para as pessoas terem as suas casas, terem essa sensação de intimidade. É o que eu trabalho nas histórias íntimas, essa passagem da vida privada para a vida pública. O celular abriu para os velhinhos a possibilidade deles falarem exatamente sobre que Dom Pedro II conversava com a Condessa de Barral no século XIX. As suas doenças, os seus males, as suas dores, a frieira nos pés que ela tinha, a dor de estômago que ele sofria. Então os velhinhos hoje conversam sobre doenças, sobre remédios. Mas houve uma coisa que foi além, e eu faço questão de frisar isso. Eu acho que o que os nossos velhos do passado ensinam é que não havia coitadismo, né? Esses velhos, eles eram de uma dignidade até o final, com as suas mazelas, com tudo que tiveram que enfrentar, com a falta de apoio. Não tinha governo, não tinha dinheiro no final do mês, não tinha nada disso, né? Eles tinham que se virar. E você não ouve uma queixa. E hoje a gente vê que essa tecnologia toda, que abriu, que detonou com a privacidade, deu ao velhinho também o seu lugar de fala. Então as velhinhas, por exemplo, querem falar sobre orgasmo aos 80 anos, né? Os velhinhos querem dizer onde é que vem de Viagra mais barato, quais são as viagens mais interessantes, onde é que eles podem ir. As redes acabaram propulsionando a vida privada do velho para a via pública, via mesmo, que tem de porcaria ali, também a gente sabe, né? Você tem um livro pronto que... segundo saiu numa certa coluna, é esse ano que será publicado, fingers crossed aqui, sobre Chica da Silva. Sim. A Chica, ela tem no imaginário popular brasileiro também uma imagem muito condicionada pela novela, né? Então, a questão da sensualidade, né? Eu acho que para muitas pessoas uma certa vilanização da Chica. Quem foi Chica da Silva? Uma mãe de família, dedicadíssima à educação dos seus filhos, que quando se casa com o intendente de Diamantes, já tinha 2 filhos, uma mulher extraordinariamente digna, que vai ser alfabetizada pelo companheiro, que vai zelar pela educação das suas filhas, vai colocá-las num convento onde ela vai acompanhar a evolução da vida dessas meninas e vai fazer os filhos irem para Portugal estudar. Uma pessoa extraordinariamente querida na sua comunidade e o importante dizer, uma mulher preta que no século XVIII fez parte da segunda comunidade mais rica no Brasil depois dos funcionários públicos portugueses, que era o das mulheres
pretas que eram comerciantes, eram donas dos seus valores, dos seus haveres, das suas fazendas, das suas fábricas de tecelagem, das suas datas de ouro, onde os seus escravos trabalhavam. Então, a Chica é, mais uma vez, a ponta do iceberg de uma história que vem sendo contada insistentemente pelos historiadores sobre mobilidade social de afro-mestiços no Brasil. Mas eu queria falar da Marquesa de Santos, que eu acho que é a amante mais famosa da história do Brasil, né? É uma das Sem mulheres dúvida. mais inteligentes que o Brasil teve naquela época, né? Porque ela soube amealhar uma fortuna sensacional. Ela, quando volta para São Paulo, não só os bens dela vão de barco, vão de vapor, enfim, sei lá o que tinha na época, eles vão em mulas para São Paulo e ela deixa o patrimônio imobiliário aqui. Ela é dona de uma parcela importante do centro da cidade do Rio de Janeiro. Uma mulher que não tinha, ao contrário da Leopoldina, que era uma menina que se ajoelhava às sextas-feiras para se fustigar e rezar e fazer penitência dos seus pecados. O maior deles, obviamente, fazer sexo com Dom Pedro I, porque da maneira como ela foi educada, arquiduquesa austríaca, católica ao extremo, sexo era uma sujeira, era um pecado, então ela fazia sexo para ter filho. Autorizado para procriar. Só, exclusivamente. Então a maneira como ele fazia sexo também certamente devia chocá-lo horrivelmente. Ele não era um homem de afetos com ela. E ela era uma moça que, aos 15 anos, já trazia o corpo com cicatrizes de uma tentativa de assassinato do primeiro marido, que tentou cortá-la porque ela já o traía. Isso a Marquesa? A Marquesa de Santos. E ela depois vai ter uma vida muito livre, que era a vida da grande maioria das mulheres que viviam sós nas suas cidades. Eu lembro que São Paulo, no século XVIII, era uma cidade de mulheres. Então a Domitila certamente veio também dessa experiência de mulheres muito livres. Os homens saíam de São Paulo. A grande maioria da população eram mulheres, chefes de família, né, com grande prole, filhos de diferentes companheiros, muitas vezes, e era nessa liberdade que ela foi criada. Então tinha também esse apelo que está na correspondência que nós encontramos aqui no Museu Imperial de Petrópolis, maravilhosamente guardada, dele com ela, em que ele não tem nenhum pudor em retratar o seu pênis ejaculando. Né? E sempre com ditos amorosos muito fortes. Então havia ali sim alguma coisa, uma relação de pele. Uma química, né? Sim, que manteve essa grande paixão por muito tempo. O Brasil tem uma outra história trágica que envolve um outro tipo de traição, que é o Dom Pedro III. Conta essa história pra gente. Ai, o príncipe maldito, já mandei rezar tanta missa pra esse príncipe, sério? Coitado. Sério, porque a Globo quer fazer uma ficção, não sai. Alguém quer fazer uma ópera, não sai. Alguém quer fazer um balé, não sai. Alguém quer fazer uma peça de teatro, não sai. Eu acho que é uma maldição do príncipe maldito. Dom Pedro II teve duas filhas, todo mundo esquece que foi a princesa Isabel e a princesa Leopoldina, que era uma pimentinha. Eu trabalhei bem essa personalidade dessa moça. Ela era muito engraçada, ela tirava muito sarro da princesa Isabel, chamava ela de berinjela por causa do nariz dela, que parecia mesmo uma berinjela. É ela que vai contar para a mãe que o pai cutucava o pé da Condessa de Barral por baixo da mesa de trabalho, de estudos dele. Ela era realmente uma pimentinha. E ela se casa com o príncipe Saxe-Coburgo, que eu lembro, uma das famílias de sangue azul mais importantes da Europa nesse período. E ela então vai para a Áustria, onde ela tem, para a alegria de Dom Pedro II, 4 netos homens. E ele então vai buscar na Áustria, quando a filha morre, mocíssima de tifo em Viena, os 2 netos mais velhos, e o Pedro Augusto de Saxe-Coburgo é a cara de Dom Pedro II. Louro, de olhos azuis, um rapaz muito, muito, muito bonito, menos aquele queixo austríaco do Dom Pedro II, era um rapaz até muito mais bonito do que o próprio pai. E esse menino é educado para ser o imperador do Brasil, até que quase 11 anos depois de casada, a princesa Isabel engravida de Pedro de Alcântara, cuja história eu conto depois do último volume da Família Imperial, e aí esse menino tinha perdido a mãe, tinha perdido a Áustria, o convívio com o pai, perde o seu trono, perde a sua coroa, e aí ele realmente entra numa paranoia. Ele já tinha dado mostras de que seria um depressivo, né? E também com razão, quer dizer, uma vida de uma corte pequena, estudando mineralogia, saindo pouco, muito hostilizado pela princesa Isabel e pelo Conde d'Eu, enfim. Então é a história trágica desse rapaz que enlouquece no momento do golpe republicano e que acaba num hospício na Áustria dizendo-se imperador do Brasil. Que história, hein? Terrível.
Terrível. Bom, que Deus o proteja para que a gente veja a novela, a minissérie, seja lá o que for. A história dele, que é fantástica. Podia ser qualquer garoto hoje, né? Qualquer antidepressivo em uma academia daria conta do Pedro Augusto. E você consegue levar para os teus livros alegria, leveza, humor, histórias tristes, emocionantes, fruto dessa opção que você falou, que você fez, opção de carreira, de falar com o grande público. Qual é o personagem que você quer contar para o grande público, a história que você ainda não contou? Ai, eu não sei, eu te confesso que esse livro da velhice aqui, a minha dor no joelho passou, viu? Mas eu tô com outros projetos agora, viu, Guilherme? Porque eu confesso a você, eu tô horrivelmente entristecida com a questão com esse número que nós temos, 35% da população brasileira de analfabetos funcionais, né? Apesar do sucesso das feiras e de que eu vou de uma feira para outra, eu já fui chamada até de missionária, porque eu vou para qualquer parte do país, porque eu acho importante, eu adoro os meus leitores, eu tenho leitores muito fiéis, eu os encontro a cada ano que eu volto, é muito bonito isso. Descobre novos, né? É lindo isso, é lindo, realmente dá ali muito prazer de escrever. Mas eu estou realmente muito preocupada com a situação do livro e da leitura no Brasil. Eu acho que faltam movimentos que venham do lado dos escritores, que venham do lado das editoras. A pressão para baixar o preço do livro seria mas eu estou começando a achar que está tarde demais, que a garotada não sai do TikTok. Os conteúdos estão todos na inteligência artificial. Quer dizer, agora a garotada vai para o colégio, tem gente fazendo TikTok com conteúdo de história. Não preciso te dizer mais nada. Como é que você conta uma história de 200 páginas no TikTok? Tem que ser muito criativo, né? Então, no momento, eu estou dando um tempo. Eu acho que eu peguei bons personagens, com os quais eu convivi bem, dos quais eu gostei, que eu respeitei, realmente. E mesmo se para alguns paulistas eu fui injusta com José Bonifácio, acho que não fui, não. Eu procurei mostrar que ele era um homem ressentido com a carreira que ele teve na Europa e que ele queria era ser um funcionário público bem pago, que, aliás, muita gente ainda quer ser um funcionário público bem pago. Mas, não, eu acho que, por enquanto, tá bom assim. 50 e quantos livros? Nem sei. Mais de 50, tá bom. Muito bom. Olha, eu quero que você mude de ideia para ontem, porque você traz de uma maneira muito gostosa de ler a história da vida de pessoas fundamentais na nossa história, né? E o Gay Talese tem uma frase que eu tive o prazer de ver ele pronunciar na Flip, que ele veio em 2009, que eu fiz um perfil pro Globo, fiquei seguindo ele o dia inteiro, e ele falou do Ordinary People Can Be Extraordinary, Absolutely. Que é a base do jornalismo que se dedica aos personagens da vida comum, e que tem tudo a ver com o seu trabalho. E você faz isso lindamente. Pra gente é um luxo ter uma historiadora que dá presente diário para todos nós aqui com o seu trabalho. Então, por favor, faça o próximo, a gente quer. Vamos lá. Gilberto Amado, conhece? Gilberto Amado é um bom personagem, né? Tem tudo, né? Tem morte na história, né? É uma personalidade doida. Olha, obrigado demais. Imagina, Guilherme, é um prazer, viu? Muito sucesso para você e pro Valeu, programa. querida. E se você não se inscreveu no Amado Mundo, lembra de se inscrever, ativar as notificações, segue a gente nas redes sociais para você não perder o próximo entrevistado do Papo Amado e de todos os programas do canal. Valeu!